Ok. Estamos trabalhando nesse momento, essa nossa sequência, problemas com frações. Lembre, frações. Todo momento nós estamos deparando com situações desse tipo. Nós vimos problemas passados, né? Agora vamos um exemplo de número 4. Vamos ver o que nós temos aí. Então veja aqui. João comeu 7 pedaços de uma pizza, que foi dividido em 8 fatias. Então veja aqui, foi o que aconteceu. Eu tenho uma pizza, certo? Ela foi dividida em 8 pedaços. Eita! Acaba aqui estava disposto, hein? Parece o professor Tiago Passivo, gostar de pizza. Então, João comeu 7 pedaços. Então, isso aqui representa quem? 7 oitavos. Ok? Então, veja aqui. Ó. João comeu 7 pedaços de uma pizza que foi dividida em 8 fatias iguais. E Pedro comeu 5 pedaços de uma pizza que foi dividido em 6 partes iguais, em 6 fatias iguais. A mesma pizza, só que ela foi dividida em 6 partes iguais. Ok? Pronto. Ele comeu, vamos lá, 5 pedaços. Então, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 2, 4, 5 pedaços. Então, a fração equivalente, 5 sextos. Então, vamos lá. João comeu 7 pedaços de uma pizza que foi dividida em 8 fatias iguais. E Pedro comeu 5 pedaços de uma outra pizza que foi dividida em 6 fatias iguais. Quem comeu mais? Sabendo que as duas pizzas eram de mesmo tamanho. Então, ele está querendo a questão exatamente de quem? De comparação de frações. Lembrem. O que eu tenho que fazer? Só posso comparar frações se os denominadores forem iguais. Então, eu tiro o mínimo múltiplo comum de 8 e 6. Professor, eu poderia logo fazer o produto? Pode, sem problema nenhum. Tá certo? Mas faço passo a passo. 8 e 6. Então, nós temos, por 2, nós temos 4. Por 2, nós temos 3. Por 2, nós temos 2. Nós temos 3. Por 2, nós temos 1 e temos 3. Por 3, nós temos 1 e 1. Então, na realidade, o mínimo muito comum é 24. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 8, 24. Então, reduz ao mesmo denominador comum. Então, 24. Então, 24. 24 dividido por 8... dá 3. 3 vezes 7, 21. Ok? 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 5, 20. Então, vamos lá, repetindo. Reduz ao mesmo denominador comum. Então, eu tirei o mínimo de 8 e 6, que é 24. 24 dividido por 8 dá 3. Vezes 7, 21. 24 dividido por 6 dá 4. 5 vezes 4, 20. Maior fração é aquela que tiver maior numerador. Então, implica que 21 é maior do que 20. Então, implica que 7 oitavos é maior do que 5 sextos. Ok? Então, maior fração, maior numerador. Ele pergunta, quem comeu mais, sabendo que as duas pizzas eram do mesmo tamanho? Então, nosso amigo João comeu mais pizzas do que o nosso amigo, tá certo? Pedro. Ok? Maior fração, maior numerador. Ok? Então, agora um exemplo de número 5. Eu tenho 5 nonos da idade de meu pai. E minha irmã tem 4 sétimos da idade de minha mãe. Meu pai tem 72 anos e minha mãe 70 anos. Entre minha idade, entre a minha irmã e eu, quem é mais novo? Então, vamos lá. Eu. Certo? Então, vamos lá. Eu. A minha idade é 5 nonos da idade de meu pai. Qual é a idade de meu pai? 72 anos. Então, 5 nonos de 72. Minha irmã. A minha irmã é 4 sétimos. Certo? 4 sétimos da idade de minha mãe.
que é 70. Então, vamos lá. Então, vamos verificar o que aconteceu. Então, vamos simplificar, que é uma simplificação bem simples. Ou você multiplica e divide, mas mais simples qual é? Simplificação. 72 dividido por 9 dá 8. Aí vai ficar 5 vezes 8, que dá igual 40 anos. Então, na realidade, eu tenho hoje 40 anos. Jovem, garotão ainda, beleza. Então, eu tenho, presta atenção, eu tenho 5 nonos da idade de meu pai. Meu pai tem 72 anos. Então, 5 nonos de 72 dá, na realidade, quem? 40 anos. A minha irmã, ela tem 4/7 da idade de minha mãe. A minha mãe tem 70 anos. Então, simplificando um pouco, eu tenho exatamente 40 anos. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Ele pergunta, entre minha irmã e eu, quem é o mais novo? Na realidade, nós temos a mesma idade, jovens ainda, ok? Então, veja o que nós temos aqui para trabalharmos, né? Nós temos a adição, tá certo, de frações, agora, certo? As operações com frações. Juntar frações, nós temos dois tipos, frações com o mesmo, tá certo, denominador e frações com denominadores diferentes. Como é que você faz quando tem o mesmo numerador? Simplesmente somar e subtrair, aquela regrazinha tradicional. Conserva, soma, se tiver o mesmo sinal, soma, adiciona e repete o sinal. Quando tem sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, você tem aqui redução ao mesmo denominador. Se tem o mesmo denominador, maravilha. Aí você tem 2 somado com 5, tira 1. Então, o que é que nós vamos ficar? 7 menos 1, 6. 6 sobre 3. Repetindo. 5 e 2, 7. 7 tira 1, fica 6. Isso aqui nós chamamos de fração aparente. Porque representa uma fração, mas na realidade isso aqui nós temos um inteiro, que é igual a 2. Ok? Então lembre, somar ou subtrair frações, você tem que verificar se tem o mesmo denominador. Ok? Se eu tivesse, só curiosidade aqui, se eu tivesse 4/5 somado com 7/5, subtraído 2/5, somado com 3/5. Como seria esse caso? Então vamos lá, revisando. Repete o denominador e opere os numeradores. Então nós temos 4 somado com 7, tirando 2, somando com 3. Então, a regrazinha é bem simples. Junta quem tem o mesmo sinal. Então, 4 mais 7, 11, mais 3 dá 14. Tiro 2 sobre 5. Então, o que nós ficamos aqui com resposta? Ó, repetindo. 4 mais 7, 11, tá certo? 11 mais 3, 14. Tira 2. Então, vai ficar 12/5. Ok? Você podia fazer direto, sem problema nenhum. 4, ó, 7, 4, 11, tira 2, 9, mais 3, 12. 12/5. Ok? Agora, nós vamos trabalhar com denominadores diferentes. Eu tenho 1/3 somado com 1/5. Ok? Então, nós temos aqui que o MMC de 3 e 5, pessoal, passivo, 3 e 5 é 15, porque eles são primos entre si. Beleza, por 3 dá 1, repete 5. Por 5 dá 1, dá 1. Então, nós temos 15. Então, qual é a regrazinha? Reduz ao mesmo denominador comum, que é 15. Aí faz aquela regrazinha. 15 dividido por 3 dá 5, vezes 1, 5. Mais 15 dividido por 5 dá 3, vezes 1, 3. Então, agora soma. Dá 8, 15 avos. Ok?
E se eu tivesse essa, professor? Se eu tivesse assim? Se eu tivesse 2/3 mais 1/2, certo? Menos 3/5. E agora, professor? Como é que eu trabalharia isso aqui? Bem simples. Ó, vamos lá. Certo? Então, o que é que nós temos que fazer? Do mesmo jeito, reduzir ao mesmo denominador comum. Então, vamos tirar o mínimo de 3, 2 e 5. Então, 3, 2 e 5. Tirar o mínimo de comum. Então, vamos lá aqui. Por 2, dá 3, dá 1 e dá 5. Por 3, dá 1 e dá 5. Por 5, dá 1 e 1. Então, aqui nós temos 3 vezes 2, 6, 6 vezes 5, 30. Então, reduzimos ao mesmo denominador comum, que é 30, ok? Então, aí você começa. 30 dividido por 3 dá 10, vezes o numerador, então 20, ok? 30 dividido por 2, 15, vezes 1, 15, ok? Menos 30 dividido por 5 dá 6, ó. 30 dividido por 5 dá 6, vezes 3, 18, ok? Então, vamos lá. O que que acontece aqui? Então, nós temos agora, operando frações com denominadores diferentes. Reduzir ao mesmo denominador comum. Aí você faz. O que que nós temos? 20 mais 15 dá 35. Então, 35 menos 18. Continua sobre quem? Sobre 30. Então, o que que nós vamos encontrar? 35 tirando 18. Ah, se não sabe, faz aquelas continhas normal, ó, 35, 18. Só para reforçar, 8 para 5 não pode. É só relembrando, 8 para 15, tá certo? Dá 7, vai 1. 2 para 3 dá 1. Então, na realidade, dá 17 sobre 30 avos, ok? E agora nós temos uma outra situação. 2/3 menos 1/5. Reduz ao mesmo denominador comum. Quem é esse denominador? É 15. Ah, pacífico. Eu já estou entendendo bem direitinho. Se os números são primos entre si, eu posso multiplicar, ok? Exatamente, você pode multiplicar. Então, vamos nós. Ó, 15 dividido por 3 dá 5, vezes 2 dá 10, menos 15 dividido por 5 dá 3, vezes 1, 3. Repetindo, 15 dividido por 3 dá 5, vezes 2, 10. 15 dividido por 5 dá 3, vezes 1, 3. Então, simplesmente, nós temos 7 quinzeavos, ok? E se eu tivesse essa daqui, professor? 1/3 mais 1/5 menos 2 meios, vou deixar só para facilitar um pouquinho, certo? Mais 2/3. Pronto, beleza. Aí o que que eu faço? Eu tiro o mínimo, mas esse mínimo muitas vezes é bem mais simples. Eu tenho 3, eu tenho 2, eu tenho 5. Então, eles são primos entre si. Então, eu posso dizer que é 30. Ok? Ó, 2 vezes 5, vezes 3, 6, vezes 5, 30. 3 aqui, ó. Certo? Você esquece. Pronto. 30 por 3 dá 10. Olha aí, ó. 30 por 5 dá 6, mais 6. 30, agora menos. 30 por 2, né? Ó, porque isso aqui na realidade é como se fosse 1, mas 30 por 2 dá 5, né? Ó, 30 por 2 dá 15, vezes 2 dá 30. Certo? 30 por 3 dá 10, vezes 2, 20. Vamos reforçar. 30 por 3, né? Ó, 30 por 3 dá 10, vezes 1, 10. 30 por 5 dá 6, vezes 1, 6. Menos 30 por 2
dá 15, vezes 2, 30. 30 mais 30 por 3 dá 10, vezes 2, 20. Então, nós temos aqui. Podemos fazer isso de uma maneira bem prática. Olha aqui. 10 somado com 20 dá 30. Menos 30 desaparece. Ficou 6 sobre 5. 6 sobre 30, né? Então, ficou 6 sobre 30. Observem aqui. Professor, Pacífico, me diz uma coisa. Eu daria essa resposta? Normalmente não. Ainda dá sempre uma resposta. Isso vai depender do autor da questão, que decidir que opção ele deve ter. Normalmente nós simplificamos a fração. Então você simplifica essa. Você divide em cima e embaixo por 6. Se eu dividir por 6 dá 1. Se eu dividir por 6 dá 5. Então o nosso resultado é 1/5. Simples, né? Alguns problemas de fração para a gente treinar. Porque a maior aprendizagem nossa é exercitando. Você assistindo essa aula, pegue livros, exercite, tá certo? Para que você tenha a mente, possa trabalhar isso. Na hora que você lê um problema, você já tem ideia, o caminho da resolução. Esse primeiro problema diz assim: gastei 1/8 do meu salário com impostos. Eu sou muito otimista, né? 1/8, que bom, do meu salário com impostos. E 5/6 com as demais despesas. Tem que comprar as coisas para os meninos, né? Qual o meu salário se gastei R$480? Eita! Então vamos nós. Solução do nosso problema. Então, primeira coisa que eu vou fazer, juntar o que eu gastei, em termos de fração. Ó, 1/8, ok? Mais 5/6. Pronto. 1/8 e 5/6. Lembre, eu gastei 1/8 do meu salário com impostos e 5/6 com as demais despesas. Então, vamos ver qual é a fração equivalente ao meu gasto. Reduz ao mesmo denominador comum. 8 e 6, tirando o mínimo muito comum. Por 2 dá 4 e aqui dá 3. Por 2 dá 2 e aqui dá 3. Por 2 dá 1, dá 3. Por 3 dá 1, dá 1. Então, nós temos 24. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 8, 24. Então, reduz ao mesmo denominador comum. Então, 24. 24 dividido por 8, presta atenção, 24 dividido por 8 dá 3. Mais 24 dividido por 6 dá 4, dá 20. Então, na realidade, nós gastamos 23 sobre 24 avos, ok? Então, lembre, gastei 1/8 do meu salário com impostos, 5/6 com as demais despesas. Então, gastei 23 sobre 24 avos do meu salário. Então, vamos verificar aqui. O meu salário, na realidade, ele é de R$460, ok? Meu salário, não. Qual é o meu salário se gastei R$460? Lembre, 23 sobre 24 avos, certo? Isso caracteriza, eu vou fazer de uma maneira para a gente entender melhor como é que funciona isso. Então, isso equivale a R$460, ok? O que eu estou dizendo aqui na fração? Que 23 partes do inteiro é R$460. Então, uma parte do inteiro, olha lá, daquele jeitinho, só para revisar. Uma parte do inteiro, então 460 dividido por 23. Então, dá 20. Uma parte do inteiro dá 20. Mas eu quero o inteiro. Então, eu quero 24 sobre 24. É o todo. Então, é só pegar 24 partes e multiplicar por 20. Então, meu salário dá 480. Ok? 480. Vamos resolver essa questão, né, Alberto, com um espaço aqui. Eu preciso de um espaço bem legalzinho para a gente resolver essa questão de uma outra maneira.
tá certo? Da maneira tradicional que você já trabalha. Então, veja aqui. Quanto foi o nosso... presta atenção. Foi 23, presta atenção, 23 sobre 24 avos, tá certo? Do meu salário, isso é igual a 460, não foi isso? Então, pronto. Esse salário eu posso chamar de X, tá certo? Fiquem à vontade. Então, o que eu faço? Lembra a regrazinha? Quem está multiplicando vai dividindo. Quem está dividindo vai multiplicando. Então, fica 24 vezes... Olha lá, 24 dividindo, vezes 460. O 23 está multiplicando, então vai dividindo. Aí você simplifica. 460 por 23 dá 20. Então, meu salário vai ser 24 vezes 20. Então, meu salário, na realidade, é R$480. Pronto. É o salário do brasileiro, dá para comer um bocado de menino, viu? Tá certo? Para um carioquinha aqui não vai faltar. Ok? Então, vamos continuar. Exemplo 2. Lê com atenção. Lê e vai logo construindo, tá certo? Procurando a saída da questão. Gastei 1/6 do meu salário com alimentação e 3/5 com as demais despesas. Restaram-me ainda 210. Qual é o meu salário? Ok, então vamos ver aqui. Olha a solução da questão. O que é que nós temos aqui? Eu tenho 1/6, meu salário com alimentação, mais 3/5. Ok? 3/5 com as demais despesas. Restaram-me ainda 210. Qual é o meu salário? Primeiro, vamos reduzir ao mesmo denominador comum. Então, nós temos aqui que é 30. 30 dividido por 6, que é o MMC, dá 5. Mais 30 dividido por 5 dá 6, dá 18. Vamos repetir. 30 dividido por 6 dá 5, vezes 1, 5. 30 dividido por 5 dá 6, 3 vezes 6, 18. Então, dá 23 sobre quem? 30 avos. Agora, vamos entender. Preste bem atenção. Olha o que nós temos, né? Olha o que nós temos. Nós temos uma situação assim. É como se o inteiro foi dividido em 30 partes. Essa parte da fração representa 23 sobre 30 avos. O restante, quanto é que falta para o inteiro? Você pegou o inteiro e dividiu em 30 partes iguais. Pegou 23, resta quanto? Se é 30, você tirou 23, então sobra quem? 7 partes. Ok? Agora, preste bem atenção à questão. Gastei 1/6 do meu salário com alimentação e 3/5 com as demais despesas. Restaram 210. Então, o que representa? Quem foi que restou? Isso aqui foi o gasto. Lembre, isso aqui foi o gasto. Esse aqui foi o resto. Então, esses 7/3, 7/30 avos, equivale a quem? A 210. Então, implica, presta atenção, 7/30 avos do meu salário, isso aqui é 210. Ok? Então, vamos ter aqui, olha aqui. Quem é meu salário? É 30 multiplicando, passa multiplicando, ok? Então, passa multiplicando e o 7 passa dividindo. Ok? Então, lembre, cuidado, na questão anterior, ele falava a fração é do que ele gastou, o dinheiro do que ele gastou, aquela fração ele gastou tanto.
certo? Certo valor. Aqui não. Ele gastou e sobrou, restaram. É o que você tem que tirar do inteiro. Então, ele gastou 23, 30 avos. Então, resta 7, 30 avos, que é o que vale ao 210. Simplificando um pouco, 210 por 7 dá 30. 30 vezes 30 dá 900. Então, na realidade, o meu salário é de R$900. Aí, houve uma melhora, houve um aumento de salário, beleza. Isso aqui ainda dá para viajar, viu? Então, vamos. Agora, nós temos as operações com frações, ok? Então, vamos com muita atenção. São operações simples de ser feitas, sem problema nenhum. Então, nós temos isso aqui. Ó, produto de frações é bem simples. Multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Pronto. Só isso. De novo, professor, de novo. Produto de frações. Multiplica os numeradores. 3 vezes 7, 21. E multiplica os denominadores. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 8, 40. Pronto. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 8, 40. Muito simples. Produto de frações. E dividir frações, professor? Ah, bem simples. Divisão de fração, a regra é essa. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vamos lá. Repete a primeira, que é 2/3, multiplica pelo inverso da segunda. Pronto. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 5, 15. Pronto. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 5, 15. Pronto. Professor, e se for um número inteiro? Lembre, quando você tiver um número inteiro, não esqueça, o denominador desse número é a unidade. Então, simples. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Pronto, 5/3. Então, a resposta é 10 sobre 3. Pronto. E, professor, quando tiver um número misto? Número misto, lembre, tem que transformar, número misto, tem que transformar numa fração imprópria. Então, primeira preocupação, transformar isso aqui numa fração imprópria. Então, vai ficar como? 5 vezes 2, repete, vamos lá, repete o denominador, e olha lá, quem é o numerador? Multiplica a parte inteira, multiplica o denominador pela parte inteira e soma o numerador. 5 vezes 2, 10, mais 1, então dá 11/5, vezes 3/7. Então, o que nós temos aqui? 33 sobre 7 vezes 5, 35. Ok? Ó, 33 sobre 35, pronto. É bem simples de trabalhar, fração. Gente, as nossas aulas de fração, nós temos bastante exercícios, nós vamos ter bastante exercícios, tá certo? De frações. As nossas aulas seguintes vai ser problemas que caíram em vestibulares, caíram em concurso, tá certo? Em provas militares, problemas de frações. Lembre disso, problema de frações. Exercite essência, não esqueça a essência de frações. O numerador representa o quê? Quantas partes, presta atenção, nós pegamos daquele inteiro. Denominador, em quantas partes foi dividido o inteiro. E nós ficamos por aqui lhe convidando para as próximas aulas, exercício, bastante exercício de frações, ok?